Na verdade, Nutri, existe uma hierarquia no cálculo da dieta. Quando nós vamos calcular a dieta para o nosso paciente, existem alguns pontos que são prioridades em relação a outros. É sobre isso que a gente vai comentar nessa aula de hoje. Então, o maior erro dos nutricionistas em relação à prescrição de macronutrientes é não conhecer ao certo essa hierarquia. Primeiro, galera, a quantidade de calorias que nós vamos prescrever, já aterrissando nessa questão da hierarquia em uma conduta nutricional, a quantidade de calorias que nós vamos prescrever, ela é mais importante, né, do que a distribuição de macronutrientes. Tudo bem? Então, se eu vou prescrever para o meu paciente 2.000 calorias, né, a dieta dele ter 2.000 calorias é mais importante do que a maneira como eu vou distribuir essas calorias e macronutrientes. Então, essa setinha para cima que eu coloquei aqui é que as calorias, né, da dieta, elas são mais importantes do que, de fato, a distribuição de macronutrientes. Certo? Então, essa é a primeira ideia que nós temos que ter ao ingressar nessa aula de hoje. Trazendo isso para os objetivos que nós vamos trabalhar no consultório, principalmente hipertrofia e emagrecimento. Quando eu vou atender um paciente e quando eu vou trabalhar com esse paciente o objetivo de hipertrofia, né, na grande maioria das vezes eu vou prescrever para esse paciente, eu vou precisar prescrever para esse paciente um superávit calórico. Né? Ele vai precisar estar consumindo mais calorias do que gastando, certo? Essa diferença positiva entre o que ele consome de calorias e o que ele gasta, nós chamamos de superávit calórico, certo? Então, eu prescrever essa dieta de acordo com o que eu calculei em relação a calorias, esse volume de calorias, esse número de calorias é mais importante do que a distribuição de macronutrientes. Como que eu vou distribuir esse macronutriente, beleza? Já no emagrecimento, né, o déficit calórico, o paciente estar gastando mais calorias do que consumindo, eu garantir isso através do plano alimentar é mais importante do que a maneira como eu vou distribuir as proteínas, carboidratos e gorduras dentro dessas calorias. Ah, Igor, então você está dizendo que a distribuição de calorias não é algo importante? Claro que não, certo? Até porque através da distribuição de macronutrientes, eu vou conseguir aumentar a adesão do meu paciente, né? Eu consigo, por exemplo, prescrever mais proteína para ele ter mais saciedade, preservar a massa muscular. Então, saber dividir macronutrientes também é extremamente importante. Mas em uma hierarquia da prescrição nutricional, o número de calorias importa mais. Então, trazendo isso de uma forma mais dinâmica, certo? Não sei se tem alguém aí que já fez aula de pintura ou algum pintor que também seja nutricionista, estudante de nutrição, e esteja assistindo esse vídeo, mas é como se em uma pintura, em um quadro, as calorias elas fossem a moldura, certo? Então, mesmo que você nunca tenha estudado sobre pintura, o bom senso nos diz que em uma pintura eu não posso exceder, né, a margem, eu não posso exceder a moldura. Então a gente consegue aplicar essa mesma linha de raciocínio para o plano alimentar. Uma vez que eu calculei as calorias da dieta do meu paciente, eu não posso extravasar. Eu tenho que me atentar e me conter dentro dessa margem, certo? Então, trazendo isso de forma dinâmica, é como se as calorias fossem essa moldura e a distribuição de macronutrientes fosse de fato o conteúdo. Tudo bem? Eu não posso estender a pintura para fora dessa margem. Assim como, na maioria das pinturas, eu não posso deixar espaços em branco dentro dessa margem. Fez sentido? Então eu vou definir as calorias que eu vou prescrever para o meu paciente. Essas calorias é como se fosse essa moldura, tudo bem? E eu vou preencher essas calorias com os macronutrientes. Trazendo para um exemplo mais prático, né? Digamos que você vai atender um paciente com o objetivo de hipertrofia. Então você foi lá, fez uma anamnese com esse paciente, ele te contou como que é a rotina dele, como que é a rotina de treinos, né, o deslocamento dele ao longo do dia. Você fez uma avaliação nutricional nesse paciente e usando
todos esses conhecimentos que eu acabei de mencionar, você calculou o gasto energético desse paciente, o gasto energético total, né? Sigla aqui de GET. Então você sabe quantas calorias esse paciente ele gasta por dia. Tudo bem? Nesse exemplo, eu coloquei um gasto energético total diário de 2.000 calorias. Para que esse paciente tenha um resultado melhor de hipertrofia, como eu já comentei, é fundamental nós prescrevermos um superávit calórico. É uma quantidade de calorias maior do que ele gasta. Se ele gasta 2.000 calorias, para eu garantir um superávit calórico, eu preciso prescrever uma dieta com mais de 2.000 calorias, certo? O valor energético total é a quantidade de calorias que vai ter na minha dieta, que é o VET. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, eu trouxe um VET de 2.500 calorias. Então, através dessa conduta, eu garanti para o meu paciente um superávit calórico de 500 calorias. Até aqui, fez sentido? Trazendo isso para a hierarquia, né, de uma conduta nutricional. Essas 2.500 calorias é como se fosse essa margem, essa moldura. Tudo bem? Então, 2.500 calorias é a prioridade nesse plano alimentar. Eu vou utilizar os carboidratos, proteínas e gorduras para preencher essa moldura. Tudo bem? Então, é extremamente importante eu não extravasar nesse cálculo para além dessa moldura. Da mesma maneira que é extremamente importante eu não deixar espaços em brancos. Em um plano alimentar, por exemplo, para hipertrofia, se eu extravasar para fora da moldura, o que vai acontecer possivelmente, né? Obviamente que isso depende de uma série de fatores, mas para tornar a nossa explicação aqui mais simples, se eu extravaso essa prescrição de calorias, se eu prescrevo mais macronutrientes do que 2.500 calorias, o que vai acontecer com esse paciente? Muito provavelmente ele vai ganhar mais gordura, o que eu não quero em uma dieta para hipertrofia. A minha intenção principal é que esse paciente ganhe massa muscular, por mais que ele vai ganhar um pouquinho de gordura durante o processo, né? Quanto mais eu extravaso esse cálculo para além do que eu calculei, maior a chance dele ganhar gordura. Tudo bem? Por outro lado, pensando no emagrecimento, se eu extravaso essa prescrição, muito provavelmente, se eu extravaso essa prescrição de macronutrientes, muito provavelmente esse paciente não vai emagrecer, né? É possível que ele não entre ali no déficit calórico que eu calculei. Se, por exemplo, em uma dieta para emagrecimento, eu prescrevo menos carboidratos, proteínas e gorduras do que o que eu calculei, o que vai acontecer muito possivelmente, né? Se eu deixar mais espaços em branco dentro dessa moldura? Esse paciente ele vai sentir muita fome, né? É possível que esse paciente perca muita massa muscular. Então, qual que é a ideia principal? Eu tenho que estabelecer o VET, o valor energético total, que é essa moldura, e preencher o interior dessa moldura com carboidratos, proteínas e gorduras, sem extravasar e sem deixar espaços em branco.